Revela mistério chocante que mudou sua vida entre dor, vingança e esperança. Terezinha Alcântara Bastos estava em sua velha poltrona, envolta em um mar de lembranças, enquanto a chuva tamborilava nas janelas. Aos 85 anos, seu olhar parecia atravessar o tempo, fixo em um ponto distante, onde as memórias de um passado nebuloso a aguardavam. Quadros na parede emolduravam rostos sorridentes, mas por trás de cada sorriso havia uma história que muitas vezes era enterrada sob o peso do segredo. Sua vida ao lado de Augusto, o marido charmoso e empresário de sucesso, sempre tinha parecido perfeita. Mas, como ela logo perceberia, essa era apenas uma fachada. Enquanto organizava suas coisas, Terezinha encontrou um broche antigo de esquadro e compasso. Ela o olhou fixamente, como se a joia fosse um portal para sua dor. Não era uma simples peça. Era um símbolo de tudo que sua vida havia se tornado sob a dominação de Augusto. Os aplausos e elogios que ele recebia em eventos filantrópicos. A tempestade lá fora parecia um eco de seu tormento interno. E então, em meio às suas coisas, algo inesperado. Um diário escondido, com páginas amareladas e letras apressadas. Ao abri-lo, os olhos de Terezinha se arregalaram. Ali, segredos horripilantes. Detalhes de uma rede clandestina de tráfico de mulheres, operada sob o olhar conivente do marido. Um frio na espinha a percorreu. Aqueles dias de silêncio, de impotência, agora se tornavam combustível. Erguendo-se da poltrona, uma nova chama a incendiava. Com coragem, decidiu se unir a um grupo de mulheres que, como ela, viveram o terror do abuso e da traição. Elas eram muitas e juntas formaram uma resistência silenciosa. O coração de Terezinha pulsava com determinação. Começaram uma mobilização, calculada e precisa, para desmantelar a operação secreta que destruía vidas. Enquanto isso, as autoridades finalmente começavam a investigar Augusto. Um fio que ela jamais pensou puxar. Agora, não havia volta. Com o diário em mãos, ela se tornava uma informante. Cada batida em sua porta fazia seu coração acelerar. Perigos à espreita. O rosto de Lindalva, uma jovem tragicamente perdida, não saía de sua mente. Seria ela capaz de mudar o destino de tantas vidas? A respiração se tornava mais rápida. A tensão era palpável. E quando a batida ressoou novamente, mais forte, mais insistente, Terezinha sentiu que o tempo havia escorrido. Seria este o momento decisivo ou apenas mais um pesadelo em sua vida? A dúvida pairava no ar, enquanto a chuva continuava a cair, como se o mundo estivesse prestes a explodir em expectativas e segredos não revelados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
A batida na porta parecia um tambor, ressoando com a intensidade do coração de Terezinha. Ela se virou, sem saber se deveria abrir. Um frio na barriga a dominava. Era um momento de decisão, mas ali estava, paralisada, o diário na mão, a prova de que o mundo ao seu redor era mais sombrio do que imaginara. A batida aumentou. O som ecoou por todo o apartamento como um grito silencioso. Ela respirou fundo, puxou os cabelos para trás e se dirigiu à porta. Com a mão tremendo, agarrou a maçaneta. Quando conseguiu girá-la, a porta se abriu com um rangido, revelando uma figura que fez seu sangue congelar. Era Augusto, seu marido, mas não era o homem charmoso e bem-sucedido que ela conhecia. O rosto dele tinha um desespero palpável. Seus olhos, normalmente cheios de segurança, agora refletiam um misto de medo e pânico. Ele estava ensopado, como se houvesse acabado de batalhar contra a tempestade que rugia lá fora. Terezinha, precisamos conversar. A voz dele era imperativa, quase um rosnado. Ela hesitou. A última vez que se encontraram, ele fora o carrasco e não o herói. A raiva queimava em seu peito. Mas o medo a paralisava. Conversa? Você não tem ideia do que eu descobri. Silêncio! Augusto a interrompeu com uma intensidade que a fez recuar. Você não entende. É mais perigoso do que você imagina. Eles estão atrás de mim. Sua expressão transformou-se. O homem em que ela confiou se tornara um estranho. Terezinha ficou em silêncio. O diário pesava como uma âncora em suas mãos. O que você está dizendo? Aconteceu alguma coisa com você? Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para trás, quase como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento. Nessa fração de segundo, a certeza de que tudo era um jogo mudou. Só fique longe dos seus amigos. Eles não são quem pensam ser. Tem algo maior em jogo. A voz dele tremia. Maiores do que você, Augusto? Você é um criminoso! Gritou Terezinha. Suas palavras cortantes como uma faca. Mas seu marido parecia não ouvir. A tensão no ar era tão densa que quase podia se tocar. De repente, o celular dele vibrou insistentemente e ele olhou rapidamente, antes de voltar a encará-la. Com um movimento nervoso, ergueu a mão como se pedisse silêncio. Pelo amor de Deus, Terezinha, você não pode se envolver mais. Todos que olham para você são alvos. Nesse momento, um grito rompido irrompeu da sala ao lado. Uma mulher, com o rosto banhado em lágrimas e com um olhar de desespero, apareceu, sendo seguida por duas figuras sombrias que a empurravam. Era Linda, uma das garotas que Terezinha conhecia. Me ajudem! Não deixem eles me levarem! Eles sabem! Linda estava em pânico, seus olhos arregalados, como se estivesse fugindo de um pesadelo. O coração de Terezinha disparou. A realidade do sofrimento que ela estava tentando combater agora se manifestava diante dela. Mais que um momento decisivo, aquilo era um chamado à ação. Mas Terezinha sentiu que as peças do quebra-cabeça começaram a se mover de maneira alarmante. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz tremendo. Eu tô aqui para salvar você, Auguste clamou. Mas havia uma sombra de dúvida em seu olhar. A situação saía do seu controle. Antes que pudesse processar o que estava diante dela, os homens sombrios avançaram. E a vida de Terezinha virou uma corrida contra o tempo. E nesse instante, ela percebeu que os limites entre o amor e a traição eram mais tênues do que jamais imaginara. Uma revelação agonizante infiltrou-se em sua mente.
Augusto não era o único com segredos. Alguém mais estava envolvido, e as peças do quebra-cabeça se tornavam arriscadas demais. A tempestade lá fora parecia agora um mero reflexo da confusão que rugia dentro dela. Olhou para Linda, depois pá. A pergunta pairou no ar. Quem realmente poderia ser confiável naquele jogo mortal? Enquanto o som da batalha se aproximava, o que ela faria a seguir poderia mudar tudo. A tensão na sala era palpável. Terezinha olhou para Linda, seus olhos cheios de desespero, e então para Augusto, cujos olhos transpareciam um pânico que ela nunca tinha visto antes. O som dos homens sombrios avançando era como um tambor que pulsava em seus ouvidos. O medo a envolvia, mas no fundo, uma centelha de raiva começava a ferver. Linda, vem aqui! Terezinha gritou, fazendo um movimento para a jovem. Mas os homens não eram do tipo que respeitavam ordens. Na pressão do momento, uma das figuras sombrias agarrou Linda pelo braço, levantando-a do chão. Vamos, garota! Ele gritou. Mas no instante que Terezinha se preparava para agir, o inesperado aconteceu. Uma explosão de vidros que se estilhaçam ecoou pela sala. A porta da cozinha foi aberta brusca e violentamente, revelando um homem alto. Ele avançou como um furacão. Todos para baixo! Sua voz trovejante cortou a confusão, enquanto ele sacava uma arma que reluzia sob a luz fraca do cômodo. O caos tomou conta. Terezinha caiu no chão, puxando Linda para perto de si. As figuras sombrias hesitaram, mas foram rápidas. Um deles começou a ameaçar o homem que invadira seu lar. Mas o som de um tiro ecoou e o atacante caiu de costas. Terezinha sentiu o estômago girar. O outro homem hesitou, mas a visão do corpo caindo o fez recuar. Saia daqui, Terezinha! Agora! Gritou o homem de paletó, suas palavras carregadas de urgência. Quando ela olhou em seus olhos, percebeu uma familiaridade que a gelou. Era Carlos, o ex-namorado de sua filha. Aquele por quem ela nunca esperou que fosse um agente encoberto. A amizade que Terezinha pensava ter terminado em velhas mágoas agora se tornava uma linha tensa, qualificada por segredos e mentiras. O choque a paralisou por um segundo. Você tá aqui? Terezinha balbuciou, sem conseguir acreditar. Agora não é hora para explicações, ele gritou, sempre atento. A sirene de uma viatura começava a soar ao longe, misturando-se com o som da chuva que ainda caía pesadamente. Vão vir mais. Temos que ir. Terezinha olhou para Augusto, que ainda se mantinha à distância. Uma sombra da imagem do homem que um dia amara. Você sabia sobre isso? A pergunta saiu como um sussurro, mas as palavras pesavam como chumbo. Silêncio! Augusto gritou, mas Carlos não permitiu que a conversa se prolongasse. Ele puxou Terezinha e Linda para o corredor, onde a luz já começava a falhar. Linda, venha! Terezinha puxou a jovem para mais perto, mas quando olhou para trás, não viu Augusto. O coração dela disparou. Ele não pode ficar aqui. Ele não vale a sua vida, Carlos respondeu, instintivamente segurando Terezinha, seus olhos fixos como se tentassem transmitir a gravidade da situação. E então, tudo aconteceu de novo. Mais 2 batidas na porta do outro lado, e o segundo homem, que havia se afligido, voltou com um revólver em punho. A tensão explodiu. Vocês vão pagar! Ele gritou, finalmente abalado. Linda se agarrou a Terezinha, desesperada. O olhar de Augusto se desviou,
como se percebesse que perdera controle, não apenas daquela situação, mas de todas as suas mentiras. Com uma decisão tomada, Terezinha se virou para Carlos. Precisamos agir agora. Não podemos deixá-los levar mais vidas. Ele exclamou. A determinação crescia dentro dela. Uma força que parecia ter adormecido por tanto tempo. Mas antes que pudessem se mover, Carlos fez uma revelação que gelou o ar. Terezinha, não sou quem você pensa. Augusto não é o único que tem segredos. O que ele havia dito reverberou no fundo dela. O peso daquelas palavras caiu como uma avalanche. O homem ao seu lado tinha sua própria carga. E a cada instante, ela se perguntava: quem realmente estava em perigo? E no meio daquela tormenta de caos, um novo pânico começou a crescer. Os laços da confiança estavam se desintegrando, e numa fração de segundo, o que ela achava ser a solução poderia se transformar no maior erro de sua vida. Enquanto o som da sirene se aproximava, a linha entre aliados e inimigos se tornava mais indistinta. E com isso, a única certeza que Terezinha tinha era que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. A tensão na sala era palpável. Terezinha olhou para Linda, seus olhos cheios. O som dos homens sombrios avançando era como um tambor que pulsava em seus ouvidos. O medo a envolvia, mas no fundo, uma centelha de raiva começava a ferver. Linda, vem aqui! Terezinha gritou, fazendo um movimento para a jovem. Mas os homens não eram do tipo que respeitavam ordens. Na pressão do momento, uma das figuras sombrias agarrou Linda pelo abraço, levantando-a do chão. Vamos, garota! Ele gritou. Mas no instante que Terezinha se preparava para agir, o inesperado aconteceu. Uma explosão de vidros que se estilhaçam ecoou pela sala. A porta da cozinha foi aberta brusca e violentamente, revelando um homem alto, vestindo um paletó negro. Ele avançou como um furacão. Todos para baixo. Sua voz trovejante cortou a confusão, enquanto ele sacava uma arma que reluzia sob a luz fraca do cômodo. O caos tomou conta. Terezinha caiu no chão, puxando Linda para perto de si. As figuras sombrias hesitaram, mas foram rápidas. Um deles começou a ameaçar o homem que invadira seu lar, mas o som de um tiro ecoou e o atacante caiu, de costas. Terezinha sentiu o estômago girar. O outro homem hesitou, mas a visão do corpo caindo o fez recuar. Saia daqui, Terezinha. Agora! Gritou o homem de paletó, suas palavras carregadas de urgência. Quando ela olhou em seus olhos, percebeu uma familiaridade que a gelou. Era Carlos, o ex-namorado de sua filha, aquele por quem ela nunca esperou que fosse um agente encoberto. A amizade que Terezinha pensava ter terminado em velhas mágoas, agora se tornava uma linha tensa, qualificada por segredos e mentiras. O choque a paralisou por um segundo. Você está aqui? Terezinha balbuciou, sem conseguir acreditar. Agora não é hora para explicações. Ele gritou, sempre atento. A sirene de uma viatura começava a soar ao longe, misturando-se com o som da chuva que ainda caía pesadamente. Vão vir mais! Temos que ir. Terezinha olhou para Augusto, que ainda se mantinha à distância, uma sombra da imagem do homem que um dia amara. Você sabia sobre isso? A pergunta saiu como um sussurro, mas as palavras pesavam como chumbo. Silêncio! Augusto gritou.
Mas Carlos não permitiu que a conversa se prolongasse. Ele puxou Terezinha e Linda para o corredor, onde a luz já começava a falhar. Linda, venha! Terezinha puxou a jovem para mais perto, mas quando olhou para trás, não viu Augusto. O coração dela disparou. Ele não pode ficar aqui. Ele não vale a sua vida. Carlos respondeu, instintivamente, segurando Terezinha. Seus olhos fixos, como se tentassem transmitir a gravidade da situação. E então, tudo aconteceu de novo. Mais 2 batidas na porta do outro lado. E o segundo homem, que havia se afligido, voltou com um revólver em punho. A tensão explodiu. Vocês vão pagar, ele gritou, finalmente abalado. Linda se agarrou a Terezinha, desesperada. O olhar de Augusto se desviou, como se percebesse que perdera controle não apenas daquela situação, mas de todas as suas mentiras. Com uma decisão tomada, Terezinha se virou para Carlos. Precisamos agir agora. Não podemos deixá-los levar mais vidas, ela exclamou. A determinação crescia dentro dela, uma força que parecia ter adormecido por tanto tempo. Mas antes que pudessem se mover, Carlos fez uma revelação que gelou o ar. Não sou o que você pensa. Augusto não é o único que tem segredos. As palavras dele soaram como um tiro. O que ele queria dizer? Um nó na garganta impediu de falar. O homem que ela achava que estava ali para salvá-las, agora parecia o maior enigma de todos. O pânico cresceu e sua mente girou. Que segredos ele tinha? Que mais estava escondido sob a superfície dessa história sombria? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Carlos pegou a mão dela e a puxou, fazendo-a correr em direção à saída. Ao passar pela porta, um estrondo a fez parar. Mas, numa fração de segundo, o impacto de uma bala atravessou o ar. A sala tremeu. O que era aquele eco ensurdecedor? O homem que estava atrás da porta, a figura sombria, não caiu. Em vez disso, ele avançou, atingindo Carlos no ombro. O corpo dele estremeceu e Terezinha gritou: "Não!" Ela se atirou na direção dele, mas outra figura apareceu. Um rosto familiar, quase impossível de esquecer. Era Renata, a irmã de Carlos. "Desculpe, eles não podem saber que estou aqui", Renata disse, e havia uma urgência em sua voz que cortava o ar. Terezinha olhou para Carlos. Então Renata. Vários sentimentos desmoronando em sua mente. A verdade começava a despedaçar a realidade que conhecia. A irmã de Carlos envolvida nisso? O que ela sabia? As perguntas se multiplicavam e tudo o que Terezinha podia sentir era um frio na espinha. Trouxe vocês até aqui, mas não esperava o resto da família. Carlos murmurou enquanto tentava se manter em pé. A sala começava a ficar escura. A adrenalina pulsava nas veias de Terezinha. "O que você quer dizer com isso, Carlos? O que mais está acontecendo?" Mas suas palavras foram tragadas pelo caos que recomeçava. E assim, em meio a pânico, revelações e disparos, o que parecia simples se tornava uma teia complexa de interrogações. Enquanto o mundo à sua volta desmoronava, Terezinha percebeu que a verdade ainda estava longe. Ao olhar para Carlos e Renata, uma única pergunta ecoava: quem realmente estava do lado dela nessa batalha? O que eles escondiam poderia ser a chave não só para a sobrevivência, mas para a revelação de um passado que ela preferiria nunca ter conhecido. E, acima de tudo, que novas verdades a aguardavam na fração de segundos que se seguiam. O tempo estava se esgotando,
e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. A tensão na sala era tão densa que parecia cortá-la com uma faca. Terezinha ainda tentava. O peso das revelações, a presença perturbadora de Renata, tudo isso a imobilizava. Precisamos ir, Carlos ordenou novamente, puxando Terezinha e Linda pela mão. Eles não vão parar por aqui. O pânico fez o coração de Terezinha disparar. Com cada passo, ela sentia que o chão tremia sob seus pés. Mas e Augusto? Ele está lá atrás. Sua mente estava em um turbilhão, tentando traçar uma linha entre amor e traição. Olhou para o corredor escuro. Ele fez suas escolhas. Você precisa se proteger. O olhar dele era decidido, mas a angústia em sua voz não passava despercebida. Aquele caos, a verdadeira natureza de Augusto, começava a se revelar para Terezinha. De repente, um grito agudo ecoou do corredor. Linda! Não! Não! Terezinha virou-se na direção do som, um impulso incontrolável a dominando. E lá estava Augusto, aos tropeços, um brilho de desespero nos olhos. Ele estava sendo perseguido. Terezinha, ajude-me! Ele estendeu a mão, sua expressão borrada pela angústia. Mas antes que pudesse responder, uma nova sombra emergiu do fundo do corredor. Era um homem robusto, com um olhar gelado, que Terezinha reconheceu de imediato. Era Felipe, o velho amigo de Augusto. Aquele que ela pensava estar ao lado deles. A realidade não deixava espaço para dúvidas. Você estava envolvido nisso tudo, Felipe, gritou Terezinha, sentindo a traição perfurar sua confiança como um punhal. Felipe riu. Envolvido? Não, querida. Eu sou o cérebro por trás de tudo isso. Ele avançou com uma confiança perturbadora, enquanto os outros homens tomavam seus lugares atrás dele, formando uma barreira. A rede que você tentou desmantelar foi tudo planejado por nós e você quase estragou tudo. A revelação a atingiu como uma onda fria. As palavras travaram sua mente e suas pernas. Vocês estão fazendo isso com tantas vidas? Linda agarrava sua mão, os olhos dela cheios de terror. Terezinha, o que vamos fazer? Carlos fez uma rápida avaliação. Então segurou Terezinha pelo ombro. Precisamos sair, agora. Ele puxou-a para longe, mas Felipe não permitiria que isso acontecesse. Ah, não tão rápido! A festa ainda não terminou. Felipe tirou uma arma do bolso, apontando-a para Augusto, que estava quase em pânico. E você, meu caro amigo, subestimou que eu sou capaz. O que achou que ia acontecer quando você começou a questionar o nosso pequeno império? O mundo de Terezinha desabou mais uma vez. As peças do quebra-cabeça agora se encaixavam em uma imagem horrenda. Augusto não era seu marido traidor. Ele era um traidor que estava em conluio com o inimigo que parecia ser seu amigo. Naquele instante, o ar ficou escasso. Ela teve a sensação de que nunca soube verdadeiramente a quem poderia confiar. Então, algo inesperado aconteceu. Antes que pudesse refletir sobre a gravidade da situação, a porta se abriu com um estrondo e a polícia irrompeu. A luz brilhante do corredor iluminou tudo como um relâmpago em uma noite tempestuosa. As vozes ecoavam, ordens sendo dadas. Polícia! Todos no chão! O caos se instalou. Gritos, tiros de advertência, o som de corpos sendo derrubados. Terezinha mal podia entender o que ocorria à sua volta. No entanto,
Em meio ao emaranhado de gritos e pedidos de socorro, uma voz conhecia o caminho, ressonando de forma estranha. Felipe, larga a arma! Era uma voz familiar, firme e inabalável. Terezinha se virou e, para seu horror, viu quem estava à frente da polícia. Era sua filha, Isabela. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Terezinha. Isabela, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado. Eu não vou deixar que você ou qualquer um tenha mais controle sobre a vida dela. O olhar de Isabela se firmou em Augusto, então projetou um olhar de desafio em Felipe. E aquele instante congelou no tempo. Terezinha queria gritar, queria correr até a filha. Mas algo dentro dela sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. As linhas entre o certo e o errado estavam se desfazendo mais uma vez. A verdade que agora se impunha comprometeria tudo o que ela sabia. O que mais estava oculto sob a superfície? Qual era o verdadeiro plano de Felipe e onde se encaixava Isabela nisso tudo? O peso da revelação sobrecarregou seu coração. E à medida que a cena se desenrolava diante de seus olhos, a única certeza que Terezinha tinha era que a próxima resposta poderia ser devastadora. A tensão na sala era tão densa que parecia cortá-la com uma faca. Terezinha ainda tentava processar as palavras de Carlos, mas o cenário ao redor não lhe dava tempo. O inédito eco de um tiro ainda reverberava em sua mente. O que significava aquilo, afinal? O peso das revelações, a presença perturbadora de Renata, tudo isso a imobilizava. Precisamos ir, Carlos ordenou novamente, puxando Terezinha e Linda pela mão. Eles não vão parar por aqui. O pânico fez o coração de Terezinha disparar. Com cada passo, ela sentia que o chão tremia sob seus pés. Mas e Augusto? Ele tá lá atrás. Sua mente estava em um turbilhão, tentando traçar uma linha entre amor e traição. Carlos olhou para o corredor escuro. Ele fez suas escolhas. Você precisa se proteger. O olhar dele era decidido, mas a angústia em sua voz não passava despercebida. Em meio àquele caos, a verdadeira natureza de Augusto começava a se revelar para Terezinha. De repente, um grito agudo ecoou do corredor. Linda! Não! Não! Terezinha virou-se na direção do som. Um impulso incontrolável a dominando. E lá estava Augusto, aos tropeços, um brilho de desespero nos olhos. Ele estava sendo perseguido. Terezinha, ajude-me! Ele estendeu a mão, sua expressão borrada pela angústia. Mas antes que pudesse responder, uma nova sombra emergiu do fundo do corredor. Era um homem robusto, com um olhar gelado que Terezinha reconheceu de imediato. Era Felipe, o velho amigo de Augusto, aquele que ela pensava estar ao lado deles. A realidade não deixava espaço para dúvidas. Você estava envolvido nisso tudo, Felipe? Gritou Terezinha, sentindo a traição perfurar sua confiança como um punhal. Felipe riu. Envolvido? Não, querida. Eu sou o cérebro por trás de tudo isso. Ele avançou com uma confiança perturbadora, enquanto os outros homens tomavam seus lugares atrás dele, formando uma barreira. A rede que você tentou desmantelar foi tudo planejado por nós, e você quase estragou tudo. Dom, a revelação a atingiu como uma onda fria. As palavras travaram sua mente e suas pernas.
Vocês estão fazendo isso com tantas vidas? E ainda agarrava sua mão, os olhos dela cheios de terror. Terezinha, o que vamos fazer? Carlos fez uma rápida avaliação, então segurou Terezinha pelo ombro. Precisamos sair, agora. Ele puxou-a para longe, mas Felipe não permitiria que isso acontecesse. Ah, não tão rápido! A festa ainda não terminou. Felipe tirou uma arma do bolso, apontando-a para Augusto, que estava quase em pânico. E você, meu caro amigo, subestimou que eu sou capaz. O que achou que ia acontecer quando você começou a questionar o nosso pequeno império? O mundo de Terezinha desabou mais uma vez. As peças do quebra-cabeça agora se encaixavam em uma imagem horrenda. Augusto não era só um marido traidor. Ele era um traidor que estava em conluio com o inimigo que parecia ser seu amigo. Naquele instante, o ar ficou escasso. Ela teve a sensação de que nunca soube verdadeiramente a quem poderia confiar. Então, algo inesperado aconteceu. Antes que pudesse refletir sobre a gravidade da situação, a porta se abriu com um estrondo e a polícia irrompeu. A luz brilhante do corredor iluminou tudo como um relâmpago em uma noite tempestuosa. As vozes ecoavam, ordens sendo dadas. Polícia! Todos no chão! O caos se instalou. Gritos, tiros de advertência, o som de corpos sendo derrubados. Terezinha mal podia entender o que ocorria à sua volta. No entanto, em meio ao emaranhado de gritos e pedidos de socorro, uma voz conhecia o caminho, ressonando de forma estranha. Felipe, larga a arma! Era uma voz familiar, firme e inabalável. Terezinha se virou e, para seu horror, viu quem estava à frente da polícia. Era sua filha, Isabela. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Terezinha. Isabela, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado. Eu não vou deixar que você ou qualquer um tenha mais controle sobre a vida dela. O olhar de Isabela se firmou em Augusto. Então projetou um olhar de desafio em Felipe. E aquele instante congelou no tempo. Terezinha queria gritar, queria correr até a filha, mas algo dentro dela sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. As linhas entre o certo e o errado estavam se desfazendo mais uma vez. A verdade que agora se impunha comprometeria tudo o que ela sabia. Mas então, uma explosão de tiros rasgou o ar. Terezinha mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Ouvia-se gritos, não só de dor, mas também de súplica. O homem que havia se atirado contra Isabela era um agente da polícia. Mas, em um momento de confusão, ele disparou antes de verificar. Isabela! Terezinha gritou, enquanto via a filha cair, o corpo se contorcendo. O mundo dela desmoronou em uma fração de segundo. O pânico explodiu em seu peito. Não, não, não! Ela correu em direção a Isabela, mas Carlos a puxou de volta, desesperadamente. Terezinha, não vá! É uma armadilha! A voz dele estava impregnada de urgência, mas era tarde demais. Já era um labirinto de caos. O que antes parecia uma missão de resgate, agora se tornava um pesadelo irreal. O corpo de Isabela estava lá, a luz nos olhos dela se apagando aos poucos. O mundo que Terezinha conhecia estava desmoronando, se desintegrando em pedaços como a cena diante dela. Eles não podem fazer isso! Terezinha murmurou, seus olhos se enchendo de lágrimas. E no fundo da mente dela, algo sombrio começou a despertar. Por que você estava aqui, Isabela?
O que você não me contou? Quais segredos você guarda? As certezas começavam a desmoronar. As relações agora estavam manchadas com a tinta do desespero. E a única pergunta que pairava no ar era: quem de fato estava do lado de quem naquela batalha mortal? O tempo estava se esgotando, e a verdade que um dia parecia clara, agora se tornava uma nuvem de incertezas. A tensão na sala era tão densa que parecia cortá-la com uma faca. Terezinha ainda tentava processar as palavras de Carlos, mas o cenário ao redor não lhe dava tempo. O inédito eco de um tiro ainda reverberava em sua mente. O que significava aquilo, afinal? O peso das revelações, a presença perturbadora de Renata, tudo isso a Imog. Precisamos ir! Carlos ordenou novamente, puxando Terezinha e Linda pela mão. Eles não vão parar por aqui. O pânico fez o coração de Terezinha disparar. Mas é Augusto, ele está lá atrás. Sua mente estava em um turbilhão, tentando traçar uma linha entre amor e traição. Carlos olhou para o corredor escuro. Ele fez suas escolhas. Você precisa se proteger. O olhar dele era decidido, mas a angústia em sua voz não passava despercebida. Em meio àquele caos, a verdadeira natureza de Augusto começava a se revelar para Terezinha. De repente, um grito agudo ecoou do corredor. Linda, não! Não! Terezinha virou-se na direção do som, o impulso incontrolável a dominando. E lá estava Augusto, aos tropeços, um brilho de desespero nos olhos. Ele estava sendo perseguido. Terezinha, ajude-me! Ele estendeu a mão, sua expressão borrada pela angústia. Mas antes que pudesse responder, uma nova sombra emergiu do fundo do corredor. Era um homem robusto, com um olhar gelado que Terezinha reconheceu de imediato. Era Felipe, o velho amigo de Augusto, aquele que ela pensava estar ao lado deles. A realidade não deixava espaço para dúvidas. Você estava envolvido nisso tudo, Felipe, gritou Terezinha, sentindo a traição perfurar sua confiança como um punhal. Felipe riu. Envolvido? Não, querida. Eu sou o cérebro por trás de tudo isso. Ele avançou com uma confiança perturbadora, enquanto os outros homens tomavam seus lugares atrás dele, formando uma barreira. A rede que você tentou desmantelar foi tudo planejado por nós, e você quase estragou tudo. A revelação a atingiu como uma onda fria. As palavras travaram sua mente e suas pernas. Vocês estão fazendo isso com tantas vidas. Linda agarrava sua mão, os olhos dela cheios de terror. Terezinha, o que vamos fazer? Carlos fez uma rápida avaliação. Então segurou Terezinha pelo ombro. Precisamos sair. Agora! Ele puxou-a para longe. Mas Felipe não permitiria que isso acontecesse. Ah, não tão rápido. A festa ainda não terminou. Felipe tirou uma arma do bolso, apontando-a para Augusto, que estava quase em pânico. É você, meu caro amigo. Subestimou o que eu sou capaz. O que achou que ia acontecer quando você começou a questionar o nosso pequeno império? O mundo de Terezinha desabou mais uma vez. As peças do quebra-cabeça agora se encaixavam em uma imagem horrenda. Augusto não era só um marido traidor. Ele era um traidor que estava em conluio com o inimigo que parecia ser seu amigo. Naquele instante, o ar ficou escasso. Ela teve a sensação de que nunca soube verdadeiramente a quem poderia confiar. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e a polícia irrompeu. A luz brilhante do corredor iluminou tudo como um relâmpago em uma noite tempestuosa. As vozes ecoavam,
ordens sendo dadas. Polícia! Todos no chão! O caos se instalou. Gritos, tiros de advertência, o som de corpos sendo derrubados. Terezinha mal podia entender o que ocorria à sua volta. No entanto, em meio ao emaranhado de gritos e pedidos de socorro, uma voz ecoou, potente e familiar. Felipe, larga a arma! Era Isabela. A filha de Terezinha surgiu na porta, com a polícia a seus pés. As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos de Terezinha. Isabela, o que você está fazendo aqui? A pergunta parecia cobrir a sala de uma neblina. Irmã, Renata gritou, o desespero fragmentando seu semblante. Sai daí! Eu não vou deixar que você, ou qualquer um, tenha mais controle sobre a vida dela. Isabela gritou de volta a Felipe, seu olhar de desafio resplandecendo. Mas, pela primeira vez, a insegurança se fez mulher ao jaguar entre seus gestos. Isabela, não. Terezinha tentava se mover, mas Carlos a segurou, preocupado. E foi quando, bem diante de todos, Isabela sacou uma arma. O ar congelou, o tempo parou. O pedido de ajuda se transformara em um ato de desespero jamais visto. Você tem que parar, Felipe. Se você não parar, vou puxar o gatilho. O rosto de Felipe se distorceu. Você não teria coragem. Não me teste, Felipe. A resposta de Isabela veio tão firme que ecoou em cada canto. E antes que alguém pudesse respirar, tudo deixou de ser claro. Um disparo irrompeu. Um tiro. Um eco estonteante preencheu o ambiente. Um homem no fundo, um dos capangas de Felipe, caiu. E o olhar de Terezinha se desviou para Isabela, incrédula. Você feriu um policial! Carlos gritou. A realidade que antes parecia tão concreta, agora era frágil como vidro. O caos instaurado não tinha palavras para descrever a confusão que se seguia. Isabela fora arrastada para o centro da tragédia. Que decisão era aquela? O que aconteceria agora? Terezinha olhava para a filha. Naquele instante, o que parecia um ato de coragem poderia ser o maior erro da vida delas. Na sala, entre tiros e gritos, tudo o que antes parecia claro, agora se tornava um emaranhado de mentiras e promessas quebradas. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente estava ao lado de quem nessa batalha mortal? A vida de Terezinha havia se transformado em um jogo ao qual ela não estava preparada para jogar. O que fazer quando o símbolo de esperança se tornava a maior ameaça? E enquanto a situação desabava ao seu redor, restava uma única pergunta. Qual seria o preço da verdade? A tensão na sala era tão densa que parecia cortá-la com uma faca. Terezinha ainda tentava processar as palavras de Carlos, mas o cenário ao redor não lhe dava tempo. O inédito eco de um tiro ainda reverberava em sua mente. O que significava aquilo, afinal? O peso das revelações, a presença perturbadora de Renata, tudo isso a imobilizava. Precisamos ir. Carlos ordenou novamente, puxando Terezinha e Linda pela mão. Eles não vão parar por aqui. O pânico fez o coração de Terezinha disparar. Mas e Augusto? Ele está lá atrás. Sua mente estava em um turbilhão, tentando traçar uma linha entre amor e traição. Carlos olhou para o corredor escuro. Ele fez suas escolhas. Você precisa se proteger. O olhar dele era decidido, mas a angústia em sua voz não passava despercebida. Em meio àquele caos, a verdadeira natureza de Augusto começava a se revelar para Terezinha.
De repente, um grito agudo ecoou do corredor. Linda! Não! Não! Terezinha virou-se na direção do sol, um impulso incontrolável a dominando. E lá estava Augusto, aos tropeços, um brilho de desespero nos olhos. Ele estava sendo perseguido. Terezinha, ajude-me! Ele estendeu a mão. Sua expressão borrada pela angústia. Mas antes que pudesse responder, uma nova sombra emergiu do fundo do corredor. Era um homem robusto, com um olhar gelado, que Terezinha reconheceu de imediato. Era Felipe, o velho amigo de Augusto, aquele que ela pensava estar ao lado deles. A realidade não deixava espaço para dúvidas. Você estava envolvido nisso tudo, Felipe? Gritou Terezinha, sentindo a traição perfurar sua confiança como um punhal. Felipe riu. Envolvido? Não, querida. Eu sou o cérebro por trás de tudo isso. Ele avançou com uma confiança perturbadora, enquanto os outros homens tomavam seus lugares atrás dele, formando uma barreira. A rede que você tentou desmantelar foi tudo planejado por nós e você quase estragou tudo. A revelação a atingiu como uma onda fria. As palavras travaram sua mente e suas pernas. Vocês estão fazendo isso com tantas vidas? Linda agarrava sua mão, os olhos dela cheios de terror. Terezinha, o que vamos fazer? Carlos fez uma rápida avaliação, então segurou Terezinha pelo ombro. Precisamos sair, agora! Ele puxou-a para longe, mas Felipe não permitiria que isso acontecesse. Ah, não tão rápido. A festa ainda não terminou. Felipe tirou uma arma do bolso, apontando-a para Augusto, que estava quase em pânico. E você, meu caro amigo, subestimou o que eu sou capaz. O que achou que ia acontecer quando você começou a questionar o nosso pequeno império? O mundo de Terezinha desabou mais uma vez. As peças do quebra-cabeça agora se encaixavam em uma imagem horrenda. Augusto não era só um marido traidor. Ele era um traidor que estava em conluio com o inimigo que parecia ser seu amigo. Naquele instante, o ar ficou escasso. Ela teve a sensação de que nunca soube verdadeiramente a quem poderia confiar. Então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e a polícia irrompeu. A luz brilhante do corredor iluminou tudo como um relâmpago em uma noite tempestuosa. As vozes ecoavam, ordens sendo dadas. Polícia! Todos no chão! O caos se instalou. Gritos, tiros de advertência, o som de corpos sendo derrubados. Terezinha mal podia entender o que ocorria à sua volta. No entanto, em meio ao emaranhado de gritos e pedidos de socorro, uma voz ecoou, potente e familiar. Felipe, larga a arma! Era Isabela. A filha de Terezinha surgiu na porta, com a polícia a seus pés. As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos de Terezinha. Isabela, o que você está fazendo aqui? A pergunta parecia cobrir a sala de uma neblina. Irmã! Renata gritou, o desespero fragmentando seu semblante. Sai daí! Eu não vou deixar que você ou qualquer um tenha mais controle sobre a vida dela. Isabela gritou de volta a Felipe, seu olhar de desafio resplandecendo. Mas, pela primeira vez, a insegurança se fez mulher, ao jaguar entre seus gestos. Isabela, não! Terezinha tentava se mover, mas Carlos a segurou, preocupado. E foi quando, bem diante de todos, Isabela sacou uma arma. O ar congelou, o tempo parou. O pedido de ajuda se transformara em um ato de desespero jamais visto.
Você tem que parar, Felipe. Se você não parar, vou puxar o gatilho. O rosto de Felipe se distorceu. Você não teria coragem. Não me teste, Felipe. A resposta de Isabela veio tão firme que ecoou em cada canto. E antes que alguém pudesse respirar, tudo deixou de ser claro. Um disparo lhe rompeu. Um tiro! Um eco estonteante preencheu o ambiente. Um homem no fundo. Um dos capangas de Felipe caiu, e o olhar de Terezinha se desviou para Isabela, incrédula. Você feriu um policial, Carlos gritou. A realidade que antes parecia tão concreta era frágil como vidro. O caos instaurado não tinha palavras para descrever a confusão que se seguia. Isabela fora arrastada para o centro da tragédia. Que decisão era aquela? O que aconteceria agora? Terezinha olhava para a filha. Naquele instante, o que parecia um ato de coragem poderia ser o maior erro das vidas delas. A cena se desenrolava em um quadro de horror e confusão, quando, de repente, o que parecia um mundo ao avesso ficou ainda mais torcido. Para de atirar, Isabela! A voz de Augusto atravessou a sala. A verdade não é nada do que você pensa. E antes que pudesse conter as palavras, ele revelou. Vocês não sabem, mas esta não é a primeira vez que você se vê embrenhada nisso. Ser traficante, isso era o que você estava destinada a ser, minha filha. Um silêncio mortal se instalou. Terezinha ficou paralisada ao ouvir a revelação. O olhar de Isabela se transformou instantaneamente de determinação para confusão. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Seu verdadeiro pai, Augusto continuou, mas um tiroteio interrompeu suas palavras. Terezinha sentiu o mundo desabar. Por que Felipe destacou a verdade daquele modo? Se as mentiras pudessem se revelar dessa forma, até onde iria? E agora? Quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? O que estava acontecendo? As paredes da realidade se fechavam sobre ela, deixando um único sentimento emergir: desespero. No meio de tudo isso, o que mais poderia acontecer? Restava uma única questão, e o pânico a consumia. Quem realmente estava jogando o jogo que ninguém conseguia entender? Terezinha estava em choque. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente, confundindo tudo o que ela achava que sabia. Seu verdadeiro pai não podia ser. Isabela, sua filha, olhava com olhos arregalados, como se estivesse tentando juntar as peças. Mas antes que algo pudesse se desenrolar, o caos voltou a se instaurar. A polícia já estava em ação. Tiros disparados, gritos se espalhando pela sala como um eco de desespero. Isabela estava à frente, a arma tremendo em suas mãos. Carlos puxou Terezinha para trás, sua influência firme como uma âncora. Precisamos sair daqui, ele gritou. Mas suas palavras pareciam distantes, como se fossem parte de um filme. Eu não posso deixar Isabela, Terezinha respondeu, a voz embargada pelo medo e pela dor. O coração batia forte. Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. E então, naquele caos, algo inesperado aconteceu. 300 quilos de realidade desceram sobre eles. Um dos policiais, que parecia mais preocupado com a tensão crescente do que com a ordem, decidiu agir. Em uma fração de segundo, ele atirou, mas não em Felipe. O tiro atravessou o ar e atingiu Augusto. O corpo dele caiu no chão como um peso sem vida. A cena se desenrolou em um mar de confusão.
Não! Não! Terezinha gritou, sua voz se perdendo em meio ao grito coletivo da multidão. Era uma visão horrenda. O homem a quem ela dedicou sua vida ao lado, agora estirado no chão, a vida escapando dele como um fio de água. Isabela ficou paralisada. O olhar dela, que antes era de determinação, agora se encheu de pânico. "O que você fez?" gritou, olhando para o policial que havia disparado. Mas a resposta nunca veio. Terezinha sentiu o chão sumir sob seus pés. Augusto não era apenas seu marido. Ele tinha segredos, traições e um papel em algo muito maior e mais sombrio do que ela poderia imaginar. Mas ainda assim, o amor que ela sentia estava sendo despedaçado à vista dele. O homem que ela amou e que agora se mostrava o traidor, cruel e perigoso. Carlos puxou Isabela para perto novamente. "Não olhe! Temos que sair!" Ele se virou rapidamente e começou a puxá-la. A sala estava em pânico completo. As vozes da polícia se misturavam com sussurros de comoção e dúvidas que invadiam a mente de Terezinha. Ninguém estava salvo. A cada segundo, os limites se desfaziam, e a verdade que parecia tão sólida agora era uma fogueira de mentiras que queimava tudo ao seu redor. Então, no meio da confusão, Felipe gritou: "Não esperem! Se eles encontrarem você, estarão todos condenados!" Ele disparou mais uma vez. O som do disparo ressoou e um segundo homem da polícia foi atingido. As balas voavam de todos os lados e a sala estava começando a parecer uma cena de filme de ação. "Isto não está acontecendo", Terezinha murmurou, a mente girando. Mas a urgência a puxava. Isabela estava à beira das lágrimas e Carlos a guiava, mas não antes de um grito angustiado romper o ar. Era Renata, que havia sido empurrada para o chão em meio à luta dos homens. "Socorro! Ajude!" As palavras dela ecoaram como um chamado desesperado. O grupo estava se dividindo e Terezinha percebeu que algo muito maior estava em jogo. E naquele instante, a verdade lhe golpeou duro. Felipe não estava apenas tentando destruir Augusto. Ele queria tudo: o poder, o controle, a própria vida de todos. Terezinha olhou com desespero ao redor, a faia em cada rosto. O que mais precisava ser revelado? Isabela se virou e exclamou: "Mamãe, estamos em perigo! Precisamos ir agora!" Mas, antes que pudessem fazer mais um movimento, Felipe levantou a arma novamente. O tempo parou. "Spencer, não!" Ele gritou para um dos capangas, que se movia para um dos oficiais. "Você sabe mais do que está dizendo. Diga a eles." Os olhos de Terezinha se arregalaram. O que estava acontecendo? O passado dele, suas mentiras, tudo parecia se entrelaçar na sua mente. E então a bomba caiu. "Eu sou seu irmão, Terezinha." A revelação atravessou o ar como uma lâmina, cortando as últimas faixas de confiança que ainda podiam existir. Apenas perguntas. O que ele disse? Como isso pode ser? O coração de Terezinha disparou. Era tudo uma trama, uma armadilha de décadas que ela nunca viu chegando. E sob o peso daquela verdade chocante, a pergunta pairava no ar: quem mais estava em conluio com Felipe? A sala estava em chamas e o caos reinava supremo. Um segundo disparo ecoou e a realidade do que era sua vida desmoronou novamente. A única certeza era que tudo estava prestes a desabar de uma vez. O calor do caos ainda pulsava no ar e Terezinha estava paralisada. As palavras de Felipe ecoavam na sua mente. Irmão?
Como isso era possível? Mas a dor e o desespero não podiam esperar. Isabela estava prestes a desmaiar, agora presa em um emaranhado de mentiras e traições, enquanto o corpo de Augusto esmaecia no chão. Carlos, alerta, puxou Isabela para o lado enquanto os policiais controlavam a cena. "Vamos, agora!" ele gritou, mas as vozes de autoridade misturavam-se com gritos de confusão. Renata, apavorada, tentava arrastar um dos capangas para longe, mas a luta era intensa e os homens não hesitavam. Terezinha sentiu seu coração disparar. Não! Isso não estava acontecendo. O pânico a cercava como uma tempestade. "Carlos, o que fazemos? Temos que salvar Isabela. Dê-me a mão, agora!" A urgência na voz de Carlos fez com que ela agisse. Terezinha agarrou a mão da filha, sentindo o frio e o tremor. Uma enxurrada de emoções a atormentava. O amor por Isabela misturava-se com a necessidade de entender o que realmente havia acontecido. O tiroteio estalava em seu redor. Um segundo policial foi atingido. E a cena se tornava ainda mais caótica. "Temos que sair daqui." Carlos empurrou Terezinha e Isabela para um canto, enquanto a adrenalina correu como um rio em suas veias. A saída se aproximava, mas a realidade esmagadora de que sua vida mudara para sempre ecoava em sua mente. Enquanto lutavam, Felipe gritou do outro lado da sala: "Vocês não podem escapar! A verdade vem à tona!" A expressão dele, uma mistura de raiva e desespero, a fez estremecer. Ele estava quebrado, mas seu poder ainda era ameaçador. "Eu não vou deixar você fazer mais mal a ninguém!" Terezinha gritou, a coragem a invadindo. Entendia que, apesar da dor, ela precisava lutar. Se Felipe era mesmo seu irmão, era a hora de confrontar essa verdade e exigir respostas. O tempo parecia se espremer enquanto ela se virava, focando na figura dele. "Por que você está fazendo isso? Você é meu irmão? O que você sabe sobre nosso pai?" Felipe hesitou, um momento de fraqueza atravessando seu olhar. Antes que pudesse reagir, Renata gritou de novo: "Olhem!" E apontou para um canto da sala onde um grupo de policiais tentava bloquear o acesso dos capangas. Era sua chance. "Agora!" Carlos gritou, e todos se precipitaram em direção à porta. A luz do dia do lado de fora era ofuscante, e Terezinha quase sentiu o cheiro da liberdade, mas não sem o peso das perguntas pairando sobre ela. Uma vez fora, o barulho da sirene se intensificou, e eles foram cercados. Terezinha olhou para Isabela. "Nós vamos ficar bem, eu prometo." Nos olhos da filha, ela encontrou não apenas medo, mas uma centelha de esperança. O grupo se precipitou para longe do edifício e a sirene se tornou um grito de alívio. Distantes gritos de mãos ao alto ecoavam. Mas para Terezinha, isso apenas marcava o começo de uma nova luta. E enquanto a realidade se desnudava, uma parte de Terezinha soube que a descoberta sobre Felipe mudaria tudo. As páginas de sua vida ainda estavam em branco. E cada novo dia se tornaria uma luta para não apenas compreender seu passado, mas para definir seu futuro. A vida agora estava repleta de incertezas. Mas Terezinha
estava determinada a enfrentar quaisquer verdades que viessem pela frente. Ela não ia se calar. A batalha havia começado e ela finalmente estava pronta para lutar. Se você ficou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos para vocês.